ao seu dispor, trazendo alguns exemplos resolvidos sobre velocidade média. No primeiro exemplo, o enunciado diz o seguinte: observe a tabela abaixo e determine a velocidade média no intervalo de tempo de 4 a 20 segundos. Então aqui está a tabela. Na parte de baixo eu tenho os valores para os instantes, para o tempo. E na parte de cima eu tenho os valores para as posições ocupadas, em metros. Primeiro nós temos que calcular o espaço percorrido e o intervalo de tempo. Para isso, vamos extrair os dados da tabela. Considerando um instante inicial 4 segundos, na tabela a gente percebe que a posição inicial do móvel é menos 10 metros. 4 segundos, menos 10 metros. Considerando o instante final 20 segundos, a posição final será 70 metros. Então esses são os dados que a gente vai usar para calcular o espaço percorrido e o intervalo de tempo. Primeiro, o espaço percorrido. O espaço percorrido é a diferença entre a posição final e a inicial. Substituindo os dados, nós ficamos com 70 menos 10, que é a posição inicial. Na matemática, quando eu tenho um produto de sinais iguais, se torna aqui uma soma, então. Então, meu espaço percorrido vai dar 80 metros. Vamos agora ao ΔT. É só subtrair o instante final, que é 20, do instante inicial, que é 4. E nós teremos, então, 16 segundos. Com esses dados extraídos da tabela, a gente calcula a velocidade média, que nada mais é do que o espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo. Então a gente fica com 80, que divide por 16, e obtém a resposta de 5 metros por segundo. Número 2. Uma pessoa caminha desenvolvendo uma velocidade média de 1,5 metros por segundo. Qual o espaço percorrido por essa pessoa em 40 minutos de caminhada? Bom, após ler atentamente o enunciado, vamos anotar os dados, fazer as devidas conversões de unidades, se necessário, e utilizar uma das equações que surgiram em consequência da definição da velocidade para podermos então calcular esse espaço percorrido por essa pessoa. Dados. A velocidade média no enunciado nós temos que é 1,5 metros por segundo. O ΔS, que é o espaço percorrido, é o que a gente quer calcular. E o intervalo de tempo foi dado em minutos, 40 minutos. Como a velocidade média está em metros por segundo, eu preciso desse tempo aqui em segundos. E para fazer a transformação de minutos para segundo, basta multiplicar por 40. Então eu vou ter um intervalo de tempo de 2.400 segundos. Agora vamos colocar a equação que calcula o espaço percorrido. O espaço percorrido é a velocidade média que multiplica o intervalo de tempo. Nesse caso, nós temos 1,5 da velocidade média, 2.400 do intervalo de tempo. Esse produto vai me dar a resposta, ou seja, a pessoa caminhou 3.600 metros. Número 3. Quanto tempo é necessário para um veículo, desenvolvendo uma velocidade média de 72 km por hora, atravesse uma ponte cujo comprimento é 800 metros? Vejam bem, lendo o enunciado, percebemos que vamos calcular o intervalo de tempo. Para isso, velocidade média e espaço percorrido devem estar na mesma unidade de medida.
Portanto, temos duas possibilidades. Uma delas é transformar km por hora para metros por segundo, dividido por 3,6, e a outra é transformar o espaço percorrido, 800 metros, para quilômetro, dividindo por 1000. Quem optar pela primeira opção vai calcular o ΔT em segundos, que é a unidade do Sistema Internacional. Se optar pela segunda, vai calcular o delta-tempo em horas. Eu, para fazer esse exercício, vou optar pela primeira opção. Então, os dados eu vou anotar da seguinte maneira. A pergunta é o intervalo de tempo. A velocidade média foi dada em km por hora. Eu vou dividir por 3,6 e vou obter a resposta de 20 metros por segundo. E o espaço percorrido eu vou deixar em metros mesmo. Colocando aqui a equação que calcula o tempo, eu tenho que dividir o espaço percorrido pela velocidade média. Substituindo os dados, o espaço percorrido é 800 metros, a velocidade média transformada a 20 metros por segundo. Essa divisão aqui, 800 por 20, vai me dar um intervalo de tempo que o carro leva para transformar, para atravessar essa ponte. 40 segundos. Era isso, pessoal. Um abraço. Gelson é Gelson.